Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Estamos na semana de resolvermos mais um pouco as coisas no nosso país, que nós possamos orar muito antes de tomar qualquer decisão, que nós possamos compreender os resultados, dependendo se for da nossa vontade ou não, né? Que nós possamos acreditar em Deus, em Jesus Cristo, que tudo sempre será para o nosso melhor progresso, mesmo que a gente não concorde. A gente leu aqui na Bíblia hoje o Marcos capítulo 13, quando Jesus fala do princípio das dores, né? Onde quando houver guerra, quando houver irmãos contra irmãos, filhos contra pais, pais contra filhos, mães contra filhos, filhos contra mães, enfim, uma desgraceira toda, vamos dizer assim, né? E casualmente são coisas que a gente vê acontecendo atualmente, né? As pessoas se degladiam, principalmente nas redes sociais, por qualquer coisa. Não concordou com o pensamento, já é motivo para se degladiar. Antigamente as pessoas se degladiavam nas guerras, né? Hoje em dia ainda continua, né? Infelizmente a gente ainda tem guerra. O Cauã estava me falando esses dias sobre um estudo que foi feito desde que a civilização se formou no mundo, né? Que nesses milhões de anos, milhares de anos, a gente só ficou, somando os tempos sem guerra no mundo, 30 anos no total. Não 30 anos corridos, né? Um mês aqui, 2 meses lá, um ano aqui. Somando todo esse tempo, desde que existe civilização no mundo, nós só ficamos 30 anos sem guerra. Então, num planeta de terceira dimensão, né? O que se pode esperar nesse momento? E é um momento que é o momento da transição planetária, onde as coisas acontecem mais rápidas, né? As agressividades se tornam maiores, porque como a gente já falou algumas vezes aqui, as sombras não querem perder o seu espaço, né? Elas não querem deixar de ter o domínio, né? De ter o poder sobre o planeta, então faz com que nós fiquemos divididos, né? Nós ficamos em polos opostos das nossas vontades, né? Porque povo unido, né? Seres unidos, seres em comunhão, são mais fortes, né? E quando nós estamos divididos, né? Então se torna mais fácil de sermos manipulados pelas forças das trevas. Então, uma vez o Pai Joaquim já disse que eles ficam lá fazendo com a gente assim, né? Como se fôssemos marionetes. E a gente aceita. Qualquer contrariedade, por mais espiritualizado que a gente esteja, né? Por mais que a gente estude, que a gente ore, que a gente trabalhe, que a gente procure se preparar, ainda assim a gente aceita as influências negativas das sombras em algum momento, né? Uma palavra que dispara um gatilho e te faz tu ficar contrariado, tu já entra em defensiva, muitas vezes já passa a agredir, não fisicamente, mas em palavras e gestos, né? E assim que a sombra vai se infiltrando na nossa vida. Então, o orar e vigiar, cada dia ele se torna mais importante na nossa existência. Porque se nós nos entregarmos a qualquer sugestão, né, de contrariedade, de coisas que acontecem ao nosso redor, de energias negativas que estão nos circundando, a gente cai, né? Bota por água abaixo todo aquilo que a gente vai estudando, tudo aquilo que a gente vai se preparando para buscar o nosso progresso, né? E bota por água abaixo. Tanto que a gente, início de 2021,
chegamos a ter 6% da massa crítica necessária de pessoas que conseguem manter um equilíbrio, estar harmônico em oração, né? Para que o nosso planeta ficasse mais harmônico. Hoje a gente não tem 2%. 2% da população do planeta hoje consegue se manter em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com seus mentores, com Deus, né, com Jesus Cristo. 2%. Você sabe o que é isso? Quase nada. 2% é quase zero. Então, os outros 98% da população que nós fazemos parte, não conseguem se manter o tempo suficiente em harmonia, em comunhão com Deus, né? Em comunhão com Jesus Cristo, com os mentores, na paz. Porque qualquer contrariedade faz com que a gente dispare um gatilho e parta para a guerra, né? Então, Jesus Cristo preveu que isso, né, ia acontecer, falou para os seus apóstolos que quando aumentasse a fome no mundo, quando aumentassem as guerras, as contrariedades, né, estaríamos perto do fim. Mas que fim seria esse? Né? Seria o fim do mundo, que muitas pessoas preveram? Né? Seria o fim dos tempos? Que fim seria esse? Hoje, os nossos mentores nos dizem que é o fim de tudo isso, né? Que quanto mais feio fica a coisa, mais próximo do fim está. Quanto pior tá a ferida, né? Quanto mais ela está expulsando infecção, inflamação, mais perto dela ficar limpa, mais perto dela se curar. E é assim que o nosso planeta está nesse momento. Quanto mais pessoas em atrito, né, se deixando envolver, mais fácil de fazer essa limpeza, porque as pessoas se mostram, né? Porque não está mais escondido. Aquelas pessoas que pensavam coisas ruins, né, que não tinham coragem de falar, hoje elas falam, então elas estão aparecendo. E tudo que aparece vai sendo expulso, né? Quando tem uma ferida que o pulso começa a sair para fora, tu consegue apertar e aquilo vai saindo, vai sendo colocado no lixo, né? Então, os espíritos das trevas que estão habitando o planeta, eles estão se mostrando para que possam, né, em algum momento, perto do fim, serem levados, serem reencarnados na sua próxima vida em um outro planeta onde vão ter mais afinidades. Então, o fim que Jesus falava é esse, é o fim de tudo isso, é o início de um planeta de regeneração, né? De um planeta de um pouco mais de paz, de espíritos um pouco mais evoluídos, pessoas mais conscientes. E o que nós podemos fazer para que essas coisas aconteçam mais rápido, né? Nós precisamos nos manter em conexão, nós precisamos orar e vigiar, nós precisamos perceber o nosso momento, né, de angústia, de raiva, de ira, de baixo padrão vibratório, né? Nós precisamos compreender o que a gente está sentindo, para que a gente possa cancelar aquilo e aí então entrar numa nova onda vibratória, que é uma onda de amor, né? Que é o que Jesus pediu para nós. Todas as lições de Jesus sempre falaram de amor, né? Sempre falaram de amor ao próximo, de amor a si mesmo, de amor a Deus, né? De amor ao planeta, às criaturas, às plantas, os animais. Então, nós precisamos entrar nessa onda de amor. E para isso acontecer, a gente precisa estar em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Não estarmos divididos em opiniões contrárias que não nos levam a nada. Quanto mais discutimos, quanto mais debatemos,
opiniões contrárias e absurdas, mais força nós damos para as trevas, menos força nós damos para a luz. Quanto mais a gente buscar se harmonizar, nos concentrar naquilo que realmente importa, mais força nós damos para a luz e mais perto nós conseguimos chegar da nossa transição planetária, aonde o planeta vai ser um planeta de regeneração, deixando de ser o que somos hoje, né? Um planeta de expiação e provas. Porque o planeta já está cansado, né, de ser um planeta de expiações e provas. Já está cansado, já não aguenta mais. Tá louco para nós mandar todo mundo embora daqui. Tá louco para mandar todo mundo embora aqui. Vamos embora, me deixa quieto aqui. Me deixa renascer. Me deixa renascer, né? Renascer das cinzas. Porque cada movimento, né? Cada movimento que o planeta Terra faz, ele renasce, ele se renova. E ele nos dá a oportunidade de nos renovarmos com ele. E a gente teima em manter um espírito velho, encrenqueiro e mal amado, revoltado, rebelde, né? Sendo que a gente está aqui para progredir, para se amar, né? Para sermos felizes. O Criador não nos colocou no planeta para sofrer, nós é que escolhemos o sofrimento ao invés de escolhermos a felicidade. Ele nos colocou aqui para sermos felizes, né? Para vivermos em paz e harmonia. Mas competir é muito melhor, né, do que viver em paz. Então a gente vive competindo com a gente mesmo, competindo uns com os outros, né? E nos degladiando. Então é complicado, né? Mas Deus tem paciência, tem uma paciência conosco que não tem explicação. Ele nos dá todo o tempo da eternidade para que a gente possa buscar a nossa evolução, para que a gente possa ir de encontro ao nosso progresso e, consequentemente, ir de encontro a Deus, né? De encontro à nossa centelha divina que está pulsando em nós. A gente briga com ela, mas ela está ali pulsando em nós. Né? Desde o ser mais elevado do planeta até o ser mais inferior, a centelha divina está pulsando em nós. Então, sem mais delongas, vou chamar o velhinho para falar com vocês, que está aqui querendo falar. E faz alguns dias já que ele não aparece. Então vamos deixar o velhinho falar com vocês, ver o que ele vai falar para nós sobre os nossos comportamentos atuais. Tá bom, gente? Nego! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nego! Sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nego! Sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para todos os filhos na terra. Meu Deus, meus filhos. A nega disse certo. Os filhos vêm para o mundo para aprender as coisas. Aprende, desaprende, aprende, desaprende, aprende, desaprende. Ô, tristeza! Como é que pode os filhos aprender e desaprender? Como é que pode os filhos conseguir chegar no planeta 7, né, filho? 7. E agora voltar para 2. Que jeito que nosso Senhor Jesus Cristo vai chegar no 8 para poder mudar tudo que tem que mudar nesse planeta? Que jeito, meus filhos? Como é que os filhos podem ajudar o velho a fazer as coisas? Como é que os filhos podem ajudar nosso Senhor Jesus Cristo a fazer as coisas? O planeta precisa mudar, meus filhos. Tá ali ansiando para mudar.
Mas o que os filhos fazem para isso? É um desavença aqui, é um desafeto ali, é uma confusão acolá, né, filho? Quando parece que as coisas tá tudo, aí começa tudo de novo. Não é mesmo, minha filha? Quando os filhos não acham desavença por religião e crença, os filhos não acham desavença por esporte, os filhos não acham desavença por política. Qualquer coisa serve para os filhos achar desavença, né? E baixar o padrão de energia vibratória dos filhos. Sem contar, né, filhos, as picuinhazinhas do dia a dia, né? Que também, né, vão somando pros filhos. E aí fica ali aquelas picuinhazinhas do dia a dia, mexendo com as energias do filho, que mexe com a energia do outro filho, que mexe com a do outro, que mexe do outro. Quando vê, o planeta inteiro tá ali naquela energia, porque foi de grão em grão a coisa se como é que é, filha? Desgringolou. E é isso aí, filha. Se desbaratinou tudo. E aí ninguém mais pensa direito. Tá todo mundo com uma confusão mental nesse planeta, meus filhos. Nesse país dos filhos, então, vou lhe contar um negócio. Os mentores estão trabalhando que nem doido. Porque é um derramamento de raiva, rancor em cima um dos outros, minha filha, que dá uma tristeza de se ver. Os filhos que nunca nem sequer viram o outro se odia ali nas coisas que nos aparelhinhos ali, sabe, filho? É um ódio assim desmedido, a pessoa nunca viu. Se o filho falar A, o outro fala B, e aí já estão se odiando. Já o alfabeto virou. É, filha. Nunca nem se vir na vida inteira os filhos. E tem um ódio mortal um pelo outro. Como que os mentores vai poder ajudar os filhos a tomar a decisão certa para a coisa ficar boa? Né, meus filhos? Os filhos não pensam em fazer uma oração pedindo para o Senhor, para o Criador, orientar a sua cabeça para fazer o melhor. Sabe, meus filhos? Se todos os filhos, no dia de ir lá fazer a sua responsabilidade, antes de sair da sua casa, fizesse uma oração dizendo: Senhor, me orienta, me auxilia a fazer a coisa certa para eu ir lá e fazer o que é melhor para o país. Pode ter certeza, meus filhos, que por mais que não fosse a pessoa boa, a pessoa certa na cabeça do filho, aquele bando de oração ia fazer aquela criatura virar monge, meus filhos. Sabia, minha filha? Aí os filhos vão lá, coloca alguém lá para fazer, representar sua sociedade no seu país, e a pessoa tá lá, ao invés dos filhos fazer o que o velho diz, vamos orar, porque aquela pessoa tá lá e a gente precisa que ele faça as coisas certas, vamos orar. O que os filhos fazem? Odeia, filha, odeia. Tomara que se ferre, que tomara que faça as coisas erradas, que é para aquele outro lá que acreditava que ia dar certo, entender que eu tava... Filha, se aquele ser, se acontece as coisas ruins com ele, acontece com todo mundo, meus filhos. Não é os filhos de um burro? Não é, minha filha? Tu vai lá e deseja o mal para uma pessoa, que se a pessoa se der mal, tu vai te dar mal. É burro? Não é burro, filha. Então, é só um pouco de inteligência que falta, meu filho. Quando a pessoa vai lá, ora por ela, dobra o joelhinho no chão e diz: Criador, eu sei que não era aquilo que eu queria, mas por favor, que possa ser feita a coisa certa segundo a sua vontade, que o Senhor possa iluminar os pensamentos dessa pessoa, né? Se a pessoa era ruim, que agora ela possa ficar boa, porque as pessoas podem mudar, minha filha. Sabe? Nem que seja para quebrar o bico. As pessoas podem mudar, minha filha. É.
E aí os filhos não acreditam que as pessoas podem mudar. E aí despeja raiva. Meu Jesus, os filhos não sabem, os filhos pensam assim, agora passou ali o dia lá do domingo, as coisas vão ficar em paz. Ô, meus filhos. A gente só não vai ver gritaria na rua. Olha, vai começar. Quem dera, na consciência de cada um dos filhos, pudesse pensar, eu não posso fazer mais nada agora, porque já está tudo feito. Então agora eu vou orar por esse irmão. Eu vou orar por essa pátria que me acolheu para eu poder estar aqui vivo e poder buscar evolução. Eu vou orar para aqueles meus irmãozinhos que passavam fome, que agora não vai passar mais. Eu vou orar para a inteligência suprema poder dar para os filhos consciência, poder dar tecnologia, poder dar as coisas que os filhos precisam para progredir. Né, filha? Não, minha filha. Infelizmente, é esse momento que a gente passa, meus filhos. É a hora que vai ser separado, como diz o joio do trigo. Porque aquele que perder, né? Se é que alguém perde alguma coisa, e se dobrar o seu joelhinho no chão e orar, você pode ter certeza que vai estar no caminho mais certo possível. Porque claro, né, que aquele que ganhar, todo mundo que estava querendo que ele ganhava, né, meu filho, vai orar para que ele faça a coisa certa. Mas a dignidade maior, meus filhos, vai estar naquele que perder, orar para que ele faça a coisa certa. Aí a mudança pode ser que esteja acontecendo de verdade, meus filhos. E é nessa hora que vai ser separado o joio do trigo. Se tem uma coisa, meus filhos, que a nega velha de vocês fez a vida inteira, ela tinha um espírito muito bravio, assim, né? Ela muito, como diz assim, hoje em dia, estudava, né, filha? Ela sabia as coisas. Sábia. Ela estudava as pessoas, ela estudava as políticas, era muito politizada. Isso, politizada. Mas, filha, se tinha uma coisa, filho, que ela sabia nessa vida era perder. Se a pessoa que ela não queria ganhava, ela orava mais ainda para ela estar errada. Que Deus me ajude, que eu tivesse errado, que essa criatura faça as coisas certinhas. Orava de verdade, meus filhos. E orava antes de votar ainda. Viu, filha? Se todos os filhos fizessem isso... A última vez que a gente foi votar, a gente ficou acho que 1 hora rezando em casa. Minha filha, mas é que... Imagina quem tá aí ouvindo, velho. Antes de sair da sua casinha, no dia de domingo, para fazer a sua obrigação, tira 5 minutinhos, e faz uma oração para o Criador pedindo para Ele iluminar a sua mente. Para que você possa fazer aquilo que é melhor para os outros, não aquilo que é melhor para você ou para o seu ego. Sabe? Fazer aquilo que é melhor para todo, para o comum, para o coletivo. Sabe, filho? Para a comunidade inteira. É muito mais do que qualquer um indivíduo, meu filho. Sabe? Então aqui quando os apóstolos escrevem aqui na Bíblia, né? Que irmão vai brigar com irmão, que serei odiados por minha causa, e que está perto do fim, o fim disso, o fim dessas desavenças, o fim dessas brigaiadas, meu filho. E vai chegar o fim. Vai chegar porque o planeta quer evoluir. E o planeta precisa de pessoas certas, de pessoas que amam, de pessoas que se respeitam, para que possa evoluir. Para que todos possam evoluir junto.
Oi, filho. Tu prendeu, filho? Acredita. Ô, filho. Ele já ouviu barulho. Viu Ele só? tava aqui até agora há pouco. Por que o filho faz de bobo, né, filha? O bichinho tá aqui bem quietinho e ele vai lá e prende o bichinho. Se sabe que o bichinho vai chamar pra vir ver o velho, né? A jagatirica. Pra quem não sabe, a jagatirica gosta do velho. Ó, então, meus filhos, a oração... Ô, jagatirica! Ô, jagatirica! Ele prendeu você, jagatirica, foi! Mas que coisa séria! Oh, meu Deus do céu! É, você gosta do velho, né, jagatirica? Olha, não pode prender. Não pode prender. E quer ver o velho. Esse filho vai pro banho. É, filho? Dá um banho nele, né, filho? Semana vai. Então, meus filhos, é isso que Jesus Cristo espera de nós. Que a gente ame os bichinhos, que a gente ame os seres humanos, que a gente ame independente de ponto de vista, independente do que ele vai fazer da sua vida. Que a gente ame simplesmente por amar, né? Que a gente possa compreender que cada um pensa que aquilo é melhor para si. Por mais que pareça nos nossos olhos as coisas tá errada, sabe, meus filhos? O olho de quem tá olhando pelo aquele outro lado, sabe? Tá certa, filho. É complicado, meu filho. Mas se eu olhar desse lado, eu vou ver um bichinho, ó, aqui tem um peixe, meus filhos, ó. Ele tá andando pra cá. Agora, se o filho olhar daquele lado, ele tá andando pra lá. Se eu virar, ele continua andando pra cá. E o filho que tá olhando lá. O filho só vai ver ele andando pra lá se o filho fazer a volta e olhar como eu. Mas quando os filhos estiver olhando um de um lado, outro do outro, cada um vai enxergar uma coisa diferente. Certo, filho? E aí é onde acontecem essas coisas, meu filho. Não quer dizer que eu sou melhor, que o outro é pior, que o outro é errado. Claro que tem coisa debaixo da lei do Criador que são, como se diz, meus filhos, inadmissível, meus filhos, né? Tem coisas que é errado, não tem que mudar, sabe? Mas o ser que interpreta aquilo não compreende desse jeito. Então a gente precisa, meus filhos, orar pelos nossos irmãos. Orar do fundo do coração de compreender de verdade, sabe? De compreender de verdade que o que aquela pessoa está vendo não é a mesma coisa que você está vendo, porque ela está olhando do outro lado. E aquilo que você está vendo não é a mesma coisa que você está vendo, porque você está vendo do lado de cá. Todo mundo tem razão. Todo mundo se acha nada. Todo mundo se acha que tem razão. E os erros maiores de cada ser, meu filho, eles vão ser responsáveis de uma hora ou de outra, sabe? O Criador tá lá. O campo, como é que é, filho? Eletromagnético que o filho fala, tá? Gosta muito de falar sobre isso, tá ali pronto, meus filhos. Isso não vai falhar nunca. Não vai ser eu, nem você, nem o outro que vai mudar. Aquilo que o cidadão faz de errado na sua existência, nessa ou em outra, em algum momento, isso vai ser reparado. Sabe? Se for enquanto está encarnado, que bom. Se não for, como diz o filho, tem um planetinha ali esperando para você poder reparar. Né? E isso não é problema nosso. O problema nosso é orar para que ele faça as coisas certas. É orar para que compreenda o papel que está desempenhando na vida. Missão que veio. Isso, filha.
nosso papel enquanto habitante do país, habitante do planeta, é orar para que o representante faça a coisa certa, o melhor que ele puder. Porque às vezes ele até quer, mas não pode, não consegue. Sabe? Que ele possa fazer o melhor que ele puder. E se ele tiver intenção de não fazer o melhor que ele puder, de fazer as coisas erradas, o problema é dele. Ele vai ter que arcar com essas consequências, meu filho. Se morrer pessoa por causa da decisão, ele vai ter que arcar com as mortes, sabe? Então os filhos não precisam se preocupar, porque não é problema dos filhos. O problema dos filhos é orar. Manter a vigilância no seu pensamento para que as coisas ocorram da melhor maneira possível. Esse que é o problema. Responsabilidade de cada um cidadão nesse momento, meus filhos, de hoje até domingo. Orar todas as noites para que faça a coisa certa. Para que dentro da sua cabeça acenda uma luz e pense, não, isso aqui é o que eu posso fazer de melhor. Porque os mentores estão aí para ajudar os filhos. Os filhos só não pedem ajuda se não quer. E não aceita ajuda se não quer. Então, isso que os filhos podem fazer. Orar. E aguardar. Pedir para todos os irmãos orar. Orem, meus filhos. Orem todos pelos governantes de vocês. Entregue de coração e de alma as suas orações para todos os governantes de vocês. Para que eles possam fazer o melhor possível para todas essas armas que estão debaixo da responsabilidade deles. Certo? Orar pelos irmãos que estão lá do lado contrário de você. Não importa qual seja o lado. São irmãos. Numa guerra, meu filho. Numa guerra, os irmãos se matam, não é? Numa guerra, os irmãos se matam. Ah, porque fulano mora no país tal. Ah, porque o ciclano mora no tal. São irmãos, meus filhos. E se mata muitas vezes sem querer. São impostos, são obrigados a se matar. Se os filhos soubessem que a maior quantidade de gente que se mata a si mesmo quando as guerras acabam é enorme, daquele soldadinho que estava lá e que acaba tirando a sua vida por ter tirado a vida de outros irmãos lá, porque não era o que ele queria fazer. Então os filhos vão buscar uma guerra por causa de dois polos. Não é duas pessoas, é dois polos, né?